Ok, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre curvas de aquecimento, tá? Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Primeiro, nós vamos entender uma curva de aquecimento e também a curva de resfriamento, e depois nós vamos ver em um segundo vídeo os diferentes tipos de gráficos de aquecimento para as substâncias, né? Substância pura, mistura comum, mistura eutética e mistura azeotrópica, tá? Então, esse vídeo aqui é só para compreensão, né, do conteúdo de curvas de aquecimento, tá? De aquecimento e resfriamento. Ok, pessoal. Então, assim, no último vídeo, nós falamos de transformações dos estados físicos da matéria, tá? Só colocar aqui de vermelho, ó, só para a gente tentar lembrar um pouquinho, que eu falei o seguinte, né? Ó, nós temos três estados físicos principais: o estado físico sólido, o estado físico líquido, o estado físico gasoso, tá certo? Eu falei que quando nós estamos nesse sentido sólido gasoso, tá? Ou seja, saindo do sólido, indo para o gasoso, nós temos um aquecimento. Isso foi falado no último vídeo, tá? Do contrário, ou seja, quando nós estamos saindo do estado gasoso, vindo para o estado líquido, nós teríamos um resfriamento, tá? Ou seja, para eu sair do estado gasoso para ir para o estado líquido, eu teria que resfriar o material. Quando eu saísse do estado líquido para o estado sólido, fazendo a solidificação, eu teria que resfriar. Do estado sólido para o estado líquido, aquecer. Do estado líquido para o estado gasoso, também aquecer. Os processos diretos, sólido para gasoso, aquecer. Gasoso para sólido, resfriar. Então, isso a gente viu no último vídeo, tá? Só que isso aqui é interessante a gente ver do ponto de vista gráfico, tá? Porque nos interessa, dentro de um gráfico, entender como que acontecem as transformações de estado físico quando eu tenho uma transformação do estado sólido para o estado líquido, tá? E do estado líquido para o estado gasoso. Então, na verdade, nós vamos fazer aqui dois gráficos, tá? O primeiro gráfico nós vamos fazer para o aquecimento. Nós vamos tentar entender no primeiro gráfico como que se dá o aquecimento. No segundo gráfico, nós vamos ver como seria o resfriamento, tá certo? Então, assim, pessoal, o aquecimento, ele tem um gráfico parecido com isso. Deixa eu traçar retas, tá? Fica melhor para a gente poder entender. O aquecimento, ele tem um gráfico parecido com isso, tá? Ele é dividido, basicamente, em dois pontos principais, tá? Que nós vamos chamar de ponto de fusão e ponto de ebulição. Só para revisar o que é ponto de fusão, o que é ponto de ebulição. Fusão, lembrem, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? Ponto de ebulição. Caramba, eu não lembro de ebulição, mas eu lembro que vaporização é dividido em ebulição, calefação, né? Lembra da passagem do estado líquido para o gasoso, que pode ser dada dessas três formas: ebulição, calefação e evaporação, que esses três juntos aqui eram o vaporização, né? Então, o ponto de ebulição, né, trata da passagem, né, quando eu falar de ebulição, nesse caso aqui,
ebulição, já que os dois pontos principais é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, quando eu falar de ebulição, eu estou falando da passagem do estado líquido para o estado gasoso. Certo? Então, nessas curvas de aquecimento, nós vamos ter dois momentos principais, que são esses dois momentos aqui. O momento em que o material sai do estado sólido para o estado líquido, e o momento em que o material sai do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Esse gráfico aqui, ele é dado em temperatura, tá? Pode ser em graus Celsius, tá? Ou não, vou colocar aqui em graus Celsius. E essa parte de baixo é tempo. Tempo. Tá certo? Ou seja, é você analisar o que acontece com o material em um determinado tempo em que ele sofre aquecimento e resfriamento. Tá? Então, vamos lá, vamos entender. Nesse gráfico aqui, nós temos esse primeiro ponto, que é essa faixa de temperaturas aqui, ó, tá? Essa faixa de temperatura, que é o meu PF, ou ponto de fusão, tá? Esse primeiro espaço ali que nós temos é o meu PF, ponto de fusão. Esse segundo espaço aqui, ó, é o meu PE. Deixa eu só afastar um pouquinho mais ali o tempo, né? Acabei dando uma bagunçada, mas aqui é o meu PE, ponto de ebulição, tá? Então, como eu falei, nós vamos ter esses dois pontos principais, ponto de fusão, ponto de ebulição, que acontecem, respectivamente, nesses dois espaços aqui, né? Nesse espaço X e nesse espaço Y que eu coloquei aí para vocês, certo? Só para que vocês entendam onde que acontece. Ok. O ponto de fusão, que é esse primeiro ponto aqui, ó, tá? Ponto de fusão, que é esse primeiro ponto aqui, é onde acontece a transformação do estado sólido para o estado líquido, tá? O ponto de fusão é onde acontece a transformação do estado sólido para o estado líquido. Durante todo o ponto de fusão, nós temos esses dois estados físicos coexistindo, tá? Ou seja, nós temos o estado sólido e o estado líquido ali se transformando, os dois no mesmo período de tempo. Ou seja, eu consigo dizer que esse sistema aqui, ó, nesse momento, é bifásico, porque ele possuiria duas fases, que era o sólido e o líquido, tá? No momento de revisão, talvez isso fique mais claro para vocês. A gente vai ampliar esse gráfico. Ok. Então, vamos lá. Beleza, entendi. O ponto de fusão no gráfico é o momento em que nós temos a passagem do estado sólido para o estado líquido. E durante o ponto de fusão, ou seja, durante essa faixa de temperaturas aqui, ó, tá? Durante essa faixa de temperaturas aqui, eu tenho estado sólido e líquido coexistindo, formando um sistema bifásico. É isso? É isso mesmo. Ok. O ponto de ebulição, tá? Esse aqui, ó, que é essa faixa de temperatura, tá? Num determinado tempo, esse ponto de ebulição aqui trata da passagem, como eu já falei, do estado líquido para o estado gasoso. Tá certo? E aqui acontece a mesma coisa. Durante essa faixa de temperatura, nós temos um sistema bifásico. Porque a esse momento, tanto o ponto de fusão e ponto de ebulição, é o ponto em que um estado físico começa a se transformar no outro. E aí nós temos tanto líquido quanto gasoso nesse momento aí. Certo? Ok.
Entendido até aí? Beleza. Mas o que mais é interessante eu saber desse gráfico de curva de aquecimento? Tá. Vamos lá, vamos tentar entender o que é mais interessante aqui. É interessante para você também saber onde estão os estados físicos da matéria representada nesse gráfico, tá? Veja o seguinte, ponto de fusão, ou seja, essa faixa bem aqui, ó, é o momento em que eu tenho sólido e líquido coexistindo, né? Então eu digo que abaixo dessa temperatura de fusão, que é a temperatura onde começa a acontecer o ponto de fusão, abaixo dessa temperatura nós temos o estado sólido. Acima dessa temperatura nós temos o estado líquido. Esse outro ponto aqui, ó, é o ponto de ebulição. Eu digo que abaixo eu tenho o estado líquido, abaixo dessa temperatura, e acima eu vou ter o estado gasoso, tá? Vamos ampliar esse gráfico para ver se fica mais entendível, tá? Para vocês. Eu vou fazer um gráfico maior, ok? Para que a gente consiga enxergar isso de uma maneira mais fácil, talvez para vocês, ok? Então vamos lá, ó. Vamos puxar o formato da nossa curva de aquecimento para a gente tentar entender, tá? Primeiro ponto que eu vou analisar é o ponto de fusão. O ponto de fusão é esse aqui, ó. Esse é o ponto de fusão. É a marca do gráfico em temperatura, tá? Em que começa a se transformar sólido em líquido, tá? Então, nessa faixa de temperatura aqui, ó, eu tenho um sistema bifásico, que é o sólido se transformando em líquido. E os dois coexistem durante esse período de tempo, que aqui é tempo, colocar aqui em segundos, por exemplo. O outro ponto que eu vou analisar é esse aqui, ó. Que esse aqui é o ponto de ebulição, que é o momento em que começa a se transformar líquido em gás. Ou seja, nessa faixa aqui, eu tenho um sistema bifásico de líquido e gás. Ok, pessoal? Beleza? Tranquilo? Uma outra coisa que nós precisamos, como eu falei, identificar nesse gráfico aí que a gente fez, é onde que está cada estado físico. Abaixo do ponto de fusão, nós temos o estado físico sólido. Vou colocar de verde, ó. Sólido. Ou seja, a partir do momento em que a temperatura estiver abaixo do ponto de fusão, nós vamos estar no estado sólido. Durante esse período, como eu já falei, nós temos sólido e líquido. Acima desse período, nessa faixa de temperatura aqui, até chegar no ponto de ebulição, nós vamos ter o estado líquido em si. Tá? Aqui, mais uma vez, o sistema bifásico e aqui o estado gasoso. Certo? Então, esse é a curva de aquecimento. Vamos ver na prática, um exemplo na prática para a gente tentar entender. Certo? Olha só, pessoal. Deixa eu montar um gráfico aqui para vocês. O gráfico da água vai nos dizer o seguinte, ó. Ponto de fusão da água acontece numa temperatura de 0 graus Celsius, tá? O ponto de ebulição da água acontece numa temperatura de 100 graus Celsius, certo? Ok? Aí, vou determinar a seguinte coisa, ó. 0 graus Celsius é a temperatura de fusão. Existe uma diferença entre temperatura de fusão e ponto de ebulição. A diferença é que a temperatura é a margem inteira onde acontece a fusão.
E o ponto de fusão é o momento, tá? 100 graus Celsius seria a minha temperatura de ebulição, tá? Então, a água, ela tem esse seguinte esquema que eu desenhei aí para vocês. O ponto de fusão dela acontece a 0 graus Celsius, o ponto de ebulição dela acontece a 100 graus Celsius. Vamos desenhar o gráfico da água para a gente tentar entender como é que isso aqui acontece na prática. Tá certo? Primeiro ponto, a gente desenha um gráfico. Ok. Olha só. O que que o gráfico me diz? O que que o gráfico vai ter que me dizer? 0 graus Celsius, ou seja, zero, todo mundo sabe que o ponto zero de um gráfico, né, em um plano cartesiano, seria mais ou menos ali. 0 graus Celsius. Certo? Vamos dizer que 100 graus Celsius é bem aqui, ó. Tá? Então, 0 graus Celsius, que é o ponto de origem, né? Ó, 100 graus Celsius lá em cima. Ok? O que que ele me diz? O ponto de fusão é 0 graus Celsius. Tá? Então, significa que bem aqui, ó, nessa região, acontece a transformação do estado líquido para o estado gasoso. Vamos tentar desenhar isso no gráfico, para a gente tentar entender como é que isso vai funcionar. Tá? Vamos lá. Vou colocar até de verde. Significa que nessa região aqui, ó, eu vou colocar de verde, eu vou ter, ou seja, durante o 0 graus Celsius, eu vou ter sólido, estado sólido mais líquido, lógico, que aqui é o ponto de fusão, né? Bom, sendo aqui o ponto de fusão, eu tenho uma margem, deixa eu tentar desenhar aqui, uma margem abaixo de 0 graus Celsius, certo? Abaixo de 0 graus Celsius. Aqui, nesse gráfico, a gente não leva em consideração aquela questão da matemática, que desse lado aqui são os números negativos, que para baixo são, né? Para baixo a gente até leva em consideração, tá? Mas, pelo menos para esse lado do gráfico aqui, a gente não leva em consideração que são os números negativos. Só me interessa mesmo entender essa parte que eu estou me referindo aqui para vocês. Ok. Será que o ponto de fusão, aqui eu tenho um estado sólido mais líquido, e eu vou até o ponto de ebulição, que aí eu coloquei muito lá em cima, né? Deixa eu colocar mais para baixo, 0 graus Celsius. Vamos dizer que o 0 graus Celsius seja bem aqui. 100 graus Celsius, na verdade. Tá? Vamos dizer que o 100 graus Celsius seja bem aqui, para o nosso gráfico ficar mais bonitinho. Ok. Então, sendo 100 graus Celsius ali, né? Nós vamos ter o ponto de ebulição acontecendo bem aqui, ó. Significa que bem aqui eu vou ter uma faixa mais ou menos parecida assim, como eu falei para vocês. Depois, algo desse tipo aqui. Tá? Então, ó, 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, né? É o meu ponto de fusão. Abaixo de 0 graus Celsius, eu tenho o estado sólido. Né? Abaixo aqui, ou seja, desse lado aqui, só colocar mais organizado, bem aqui, ó, quem tiver para cá vai estar no estado sólido. Bem aqui vai ser o meu estado líquido, vou colocar de vermelho aqui, ó, céu azul, vermelho. Nessa região aqui vai ser o meu estado líquido, aqui líquido mais gasoso e aqui gasoso. Que, na verdade, para a água é vapor d'água, né? Então, a curva de aquecimento da água ficaria mais ou menos assim. Isso é para representar de forma mais fidedigna no gráfico, com os números. Mas bastava que você fizesse, aí eu vou fazer de forma mais rápida aqui, coisa parecida com essa. Ó. Se você disser que bem aqui é 0 graus Celsius,
esse é o ponto de fusão, tá? Se você disser que bem aqui é o 0 graus Celsius. Ou mesmo, nem precisava ser aqui, para ficar mais bonitinho, compreensível. Se você quiser de falar que um ponto qualquer aqui é 0 graus Celsius, tá valendo. Aí você diz, ó, 0 graus Celsius, ponto de fusão acontece, tá? Você pode organizar o gráfico da forma que você entender melhor, tá? Então, no entanto que você entenda que em um determinado ponto vai ser o ponto de fusão e em um determinado ponto vai ser o ponto de ebulição, é isso que está valendo para a gente, tá? Eu coloquei o ponto zero no gráfico sendo aqui para ficar bem nítido na cabeça de vocês que qualquer temperatura abaixo de 0 graus Celsius, por exemplo, quando ele tiver a menos 1 grau Celsius, ele vai estar no estado sólido, porque está abaixo do ponto de fusão. Quando ele estiver em menos 37 graus Celsius, ele vai estar no estado sólido, porque está abaixo do ponto de fusão. Mas isso a gente vai ver melhor em outra aula, tá? Bom, vamos lá voltar, então, para a curva de resfriamento, que a gente acabou não vendo. A curva de resfriamento, pessoal, vai ser dada da mesma forma. A diferença é que é um resfriamento, tá? Então, ó, ele vai começar de cima, tá? Ele vai acabar sendo coisa parecida... Deixa eu ver. Vamos tentar desenhar aqui. Opa, está apagando. Vamos tentar desenhar coisa parecida com isso, ó. A diferença é que, como ele está resfriando, o gráfico vai cair no lugar de crescer, tá? Então, o gráfico, no lugar de crescer, vai cair. Nesse gráfico aqui, o ponto de fusão acontece aonde? No mesmo local. O ponto de fusão é aqui, ó. Ponto de fusão. É onde eu tenho sólido mais líquido. O ponto de ebulição vai acontecer no mesmo local. E aqui. É onde eu tenho líquido mais gasoso. Tá certo? Isso quer dizer, ó, que nessa região bem aqui, tudo que tiver abaixo do meu ponto de fusão, né, só fazer aquelas listas aqui, ó. Aqui é o meu ponto de fusão, aqui é o meu ponto de ebulição, tá? Isso quer dizer que tudo que tiver abaixo do meu ponto de fusão vai estar no estado sólido. O que tiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai estar no estado líquido. E aqui, ó, líquido. Essa faixinha de temperatura. E o que estiver lá em cima vai estar no estado gasoso. Tá? Então, a curva de resfriamento, ela se dá na mesma forma do aquecimento. A diferença é que o gráfico, no lugar de crescer, ele vai cair. Tá certo? Então, a única diferença é essa. Bom, pessoal, resumidamente, isso é o conteúdo de curvas de aquecimento e resfriamento. Na próxima aula, nós vamos ver curvas de aquecimento para mistura eutética, mistura azeotrópica, substância pura e mistura comum. Tá certo? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.